Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus e já vamos no Evangelho de São Mateus no capítulo 16. Jesus tem feito grandes maravilhas. Os seus discípulos estão a aprender melhor quem é Jesus, mas continuam às vezes agindo, como se calhar você e eu, duvidando do poder de Jesus. Jesus quer levá-los a conhecer cada vez mais quem Ele é. Por isso vimos no último programa o poder que Jesus Cristo tem, multiplicando aqueles pães e aqueles peixes. Jesus Cristo já tinha feito isso num outro episódio, mas repete de novo esta situação para que os discípulos aprendam que o pouco que eles têm pode ser transformado em muito, se for entregue nas mãos de Jesus Cristo. E é isso que Jesus nos desafia, é entregar a nossa vida nas mãos dele, para que ele possa desse pouco fazer muito, e dessa forma abençoar multidões. Depois encontramos então Jesus de novo aqui no capítulo 16, verso 1 em diante, em que é confrontado agora com dois grupos, não só os fariseus, mas com os saduceus também. E diz assim o texto: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus Cristo está rodeado com os seus discípulos, e agora chegam dois grupos político-religiosos daquela época, os fariseus e os saduceus. Estes homens que, por um lado, os fariseus eram aqueles que estavam bem firmados na lei, não queriam de qualquer forma mexer na lei. Para eles aquilo que era a lei e as tradições eram muito mais importantes do que as motivações, o ser e o existir. Para eles era importante que as tradições fossem mantidas. Era o maior grupo religioso da época também. E tínhamos os saduceus, que eram aqueles que para eles a lei não era assim tão fundamental. Mas é interessante que para poderem tentar Jesus, eles vão fazer uma aliança. Vão vender os seus princípios para poder destruir um inimigo que para eles era maior, que era Jesus Cristo. Jesus, no entanto, olha para eles e dá-lhe mais uma vez uma resposta bem interessante. Para Jesus, ele diz: então vocês discernem o aspecto do tempo, se vai chover ou não vai chover, olhando para os céus, e não percebem, ao olhar para as circunstâncias, ao olhar para a história, perceber os sinais dos tempos. Jesus vai dizer que só um sinal ele lhe daria, e esse sinal seria o sinal de Jonas. Esse sinal de Jonas, você talvez a perguntar, mas o que é isso? Quem é Jonas? Que sinal é esse? Jesus diz no verso 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe se dará senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Você pergunta, mas quem é Jonas? Jonas foi uma personagem do Velho Testamento, o qual recebeu uma orientação de Deus e ele quis afastar-se dessa orientação de Deus. Deus tinha dito para ele ir a uma determinada cidade e falar a respeito dos seus atos, das suas atitudes, que Deus iria julgar as suas atitudes se eles não se arrependessem. Jonas, conhecendo bem quem Deus é, sabendo que Deus é bom, ele então dispôs-se, mas para fugir da zona para onde Deus o enviar. E fugiu, mas Deus tinha um propósito para a vida de Jonas. E ele deveria de ir à cidade de Nínive para falar do arrependimento. Uma mensagem de arrependimento e de esperança para aquela cidade, senão seriam destruídos. E Jonas, ao fugir, vem uma tempestade, o barco está praticamente a afundar e as pessoas que ali estão desesperadas, e Jonas percebe que aquela tempestade era razão e era ele, a razão dessa tempestade. Então ele diz: se vocês se livrarem de mim, essa tempestade vai-se embora. E então eles livraram-se de Jonas, enviaram-no para dentro da água, mas Deus não queria que Jonas morresse.
Então providenciou um grande peixe que o engoliu, e durante 3 dias e 3 noites Jonas esteve na barriga do peixe. E era este sinal que Jesus Cristo iria deixar para esta população, para esta geração. Era o sinal de Jonas. Era que ele iria estar 3 dias e 3 noites no interior da terra. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim esse sinal, se de alguma forma apontava para Jesus Cristo, Jesus Cristo está a dizer, esse era o único sinal que ele iria deixar, para que a pessoa pudesse reconhecer quem Jesus era e pudesse aceitar esta mensagem de esperança que Jesus tinha. Só que muitas vezes nós, ao ver os sinais dos tempos, não conseguimos ler a história, não percebemos o que Deus está a querer fazer na história. Eu lembro-me uma vez, uma história que contaram, penso que não é verdade, uma história, que ilustra um pouco a atitude de cada um de nós, às vezes, quando Deus manda sinais e orientações para nós seguirmos. Conta-se a história de um homem que estava a viver uma situação de uma cheia e as águas começaram a subir, e então ele pediu ajuda a Deus, que Deus, o auxiliasse e o salvasse daquela situação. Enquanto ele orava, chegou entretanto um barco dos bombeiros que disse, olha, suba, nós tiramos-lo daí rapidamente, vamos embora, está na hora, a tempestade está a agravar-se. E ele disse, não, eu já orei, eu já pedi um sinal a Deus e Deus vai-me salvar, não se preocupe, pode ir embora. Entretanto, as águas continuaram a subir e veio um helicóptero, ele teve que subir para o telhado e ele, venha, está na hora de sair daí. E ele disse, não, eu orei a Deus, Deus vai-me dar um sinal e Ele vai-me retirar daqui, Deus vai-me salvar. E as águas continuaram a subir até que esse homem morreu afogado. Ao chegar aos céus, ele perguntou, então, mas Deus, eu orei, tu disseste que me ias salvar e eu morri afogado, como é que isso foi possível? E Deus disse, meu filho, não reparaste nos sinais que eu te enviei? Eu tinha-te enviado um barco e um helicóptero para te salvar, por que é que recusaste os sinais que eu te enviei? No fundo, estes fariseus estavam a agir desta mesma forma. As circunstâncias estavam a manifestar claramente quem era Jesus Cristo, que ele seria aquele que haveria de morrer, seria sepultado e iria ressuscitar para que o homem tivesse intimidade e relação com Deus. Esse sinal, o sinal de Jonas, era o sinal que Jesus Cristo iria deixar para a sua geração, para que eles entendessem que ele era o Messias, ele era o Cristo, ele era o Filho do Deus vivo, aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna e uma relação íntima com Deus. Mas o povo não entendeu. Eles não perceberam. Os fariseus e os saduceus, a sua preocupação era eliminar Jesus e não em compreender aquilo que Deus estava a querer dizer. Jesus continua a falar e diz, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esquecendo-se de levar o pão, Jesus lhes disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos estavam talvez numa correria tal que ao embarcarem na embarcação, no barco, não repararam que não levavam alimento. E Jesus diz, vede, não acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Eles, porém, discorriam entre si, os discípulos, é porque não trouxemos o pão que Jesus nos faz este reparo. Percebendo, Jesus disse, porque discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o que se tendes ou não tendes pão. A preocupação dos discípulos mantinha-se nas coisas terrenas. Eles ainda não percebiam que Jesus Cristo era o Todo-Poderoso e a conversa que Jesus estava a ter com eles não tinha nada a ver com pães que eles tinham levado ou não tinham levado. E Jesus disse, porque discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre se tendes ou não pão. Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos tomastes? Não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus não estava preocupado sobre o pão, se haviam de comer ou não haviam de comer. Jesus estava preocupado mais uma vez com aquilo que contamina o homem, aquilo que influencia a vida das pessoas. Como já dissemos quando falámos da parábola que Jesus contou, que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que esconde o fermento na massa, muitas vezes é associado a coisas negativas, ainda que eu creio que nessa passagem estava a falar do crescimento do reino, mas aqui Jesus claramente identifica que o fermento é algo negativo, é algo que manipula, transforma, dá a aparência de uma coisa que na realidade não é.
E Jesus está a falar essencialmente da doutrina, do ensino que estes homens estavam a ter. Aquilo que eles transmitiam, no fundo era aparência, uma aparência de religiosidade, uma aparência de espiritualidade. Mas na realidade era tudo aparências, porque era oco. Era algo que na realidade não tinha fundamento, não era consistente. Era uma vida de aparências. E quando a religião é aparência, não é uma ligação com Deus, então mais vale não ter religião de facto. É preferível ser transparente e ser quem somos do que fingirmos uma coisa que na realidade não somos. Agora só podemos ter uma verdadeira ligação com Deus, e este é o sentido da palavra religião, uma verdadeira ligação com Deus, se tivermos a pessoa de Jesus Cristo connosco, se tivermos a pessoa de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, que transforma o nosso caráter e o nosso ser. Nós não podemos mudar-nos a nós próprios. Nós temos a nossa própria natureza e você se conhece melhor do que ninguém. Só eu me conheço a mim próprio. As pessoas podem olhar para mim e pensar que me conhecem, podem pensar que o conhecem a si, mas você conhece bem os seus pensamentos, conhece o seu íntimo, o seu estado de espírito, e Jesus também o conhece. E é por isso que Jesus diz, só Ele pode realmente transformar a vida. E por isso acautelai-vos com o fermento dos fariseus, com essas falsas ensinos que muitas vezes surgem, que até têm uma aparência interessante, até têm uma aparência bonita, até têm uma aparência de religiosidade, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com Jesus Cristo. E eu creio que nós cristãos, num país em que nos dizemos maioritariamente cristãos, deveríamos nos preocupar sim de seguir os ensinos de Jesus, não as aparências, não aquilo que é aparente, mas aquilo que é verdadeiro e aquilo que Jesus Cristo quer para a sua e para a minha vida. Por isso encontramos de novo Jesus falando e vamos no verso 13 vendo aquilo que Jesus faz. Indo Jesus para a banda da Cesareia e Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Agora vem uma grande questão. Talvez uma questão das mais cruciais de todas, que cada homem ainda hoje tem de responder. Pergunta Jesus a si, que me está a ouvir, quem pensa você que é Jesus? Jesus está a perguntar neste momento, quem você pensa que Ele é? E os discípulos vão responder. Jesus perguntou quem é que pensam que Jesus era. O que é que o povo em geral diz de mim? E os discípulos vão responder. E eles responderam: bem, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros ainda dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. O povo tinha alguma ideia acerca de Jesus Cristo. Talvez você tenha uma ideia acerca de Jesus Cristo. Talvez você possa associar Jesus Cristo com um bom homem. Talvez você possa associar Jesus Cristo como um grande profeta, um grande ensinador. E há muitas religiões que fazem isso com Jesus Cristo. Dizem que Jesus Cristo é isto, Jesus Cristo é aquilo. Enfim, foi um grande homem, foi um bom ensinador, um mestre importante, o fundador de uma grande religião. Mas, no fundo, todas essas questões são a resposta do povo à pergunta que Jesus fez. E Pedro, pegando nas palavras de Jesus, na pergunta de Jesus, disse então a Jesus sobre a mesma pergunta. Jesus pergunta: que dizem então vocês quem eu sou? Diz Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante ver que o apóstolo Pedro não diz simplesmente que Jesus Cristo é o Cristo. Isso não acrescentaria muito àquela designação que o povo havia dado. Ser simplesmente o Messias não era suficiente. Era necessário que os discípulos entendessem que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Salvador. Ele próprio era a salvação para os homens. E é isto que Pedro declara. Esta declaração que ele faz é tremenda, é profunda, e é esta declaração que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Quando nós entendemos quem é Jesus Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o próprio Deus que desceu aos homens e esteve no nosso meio, deu a sua vida para nós podermos ter vida eterna. Jesus reage a esta afirmação do apóstolo Pedro com uma ou outra afirmação que tem talvez levantado muitas questões na cristandade durante muito tempo. Jesus disse e afirmou a Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
Como eu já disse, tem sido um dos textos mais polémicos que se tem levantado. O próprio Jesus Cristo, em primeiro lugar, diz que Pedro declarou por revelação direta de Deus. Não foi algo que Pedro tivesse chegado à conclusão. Não foi algo que Pedro juntou 2 mais 2 igual a 4. Foi o Espírito de Deus que revelou a Pedro que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Era o Messias prometido, o Cristo, o enviado. E por isso é o primeiro passo aqui importante a olhar para isto. Nós só chegamos a esta compreensão quando o próprio Deus se revela a nós. Então, se você procura Deus, se você tem no seu íntimo que gostaria de conhecer Deus e não sabe onde, faça esta declaração a Deus: Senhor, eu quero te conhecer. E eu não tenho a menor dúvida que Deus irá se revelar ao seu coração. Faça mesmo agora essa oração a Deus. Procure Deus neste momento. Diga: Senhor, eu te quero conhecer. Talvez você não conhece Deus, não sabe quem Ele é, não conhece Jesus Cristo, mas se fizer essa oração, Deus vai se revelar ao seu coração. Em seguida, então, vem esta declaração: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui se tem levantado muitas questões de que pedra é esta? Quem é que Jesus está a falar na realidade? Então, algumas possibilidades têm sido que esta pedra eventualmente seria o próprio apóstolo Pedro. Mas talvez seria interessante ver o que é que Pedro diz sobre esta pedra, sobre esta revelação. Diz assim o apóstolo Pedro na sua carta, no capítulo 2, verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Parece que o apóstolo Pedro não tinha dúvidas de que a pedra de que Jesus estava a falar era ele próprio, e a declaração que Pedro havia feito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não se estava a referir ao apóstolo Pedro. Como alguns têm dito, Pedro significa pedra, então Jesus eventualmente estaria a dizer: Pedro, tu chamas-te Pedro, sobre ti, Pedro, irei edificar a minha igreja. Seria de facto alguma coisa, diríamos, oposta aos ensinamentos de Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra sobre a qual a igreja é alicerçada, sobre a qual a igreja assenta, não em cima de homens, para que não houvesse, porque os homens são falhos, mas em cima do próprio Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi lançado, que é Jesus Cristo. Então aqui creio que não restam dúvidas quanto à declaração de Jesus. Jesus está a referir-se que Pedro fez uma grande declaração. Foi inspirado pelo próprio Deus. Mas o próprio Pedro recebeu essa revelação de Deus, e sobre aquela revelação que ele tinha recebido, Jesus iria edificar a sua igreja, Jesus iria edificar a igreja sobre ele próprio, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Ou seja, Jesus tinha firmado a sua igreja, e as portas do inferno é como se elas estivessem fechadas na defensiva, e a igreja iria entrar lá. E iria de facto levar o Evangelho de Jesus até essas pessoas que estão rumo ao inferno e retirá-las dali. Iriam ser retiradas desse caminho da perdição para levá-las para junto de Deus. Jesus está a declarar esta verdade espiritual tremenda, e ela assenta em cima da pessoa de Jesus Cristo. Jesus continua no verso 19 dizendo: Dar-te-ei as chaves do meu reino, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui de facto há uma grande afirmação de Jesus em relação ao apóstolo Pedro que ali está, e à forma como ele deve gerir o ministério, a
forma como ele deve conviver com os seus irmãos, com os seus apóstolos, e este impacto espiritual que as coisas que acontecem nesta terra têm nos lugares celestiais. Isso deve nos fazer pensar que a nossa vida não se limita aqui a estes dias. Aquilo que nós vivemos aqui tem reflexos na nossa vida espiritual. Então Jesus, no verso 20, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Esta era a preocupação de Jesus. Eles perceberam quem Jesus era. E Jesus estava a dizer: sobre este entendimento que vocês têm de mim, sobre mim próprio eu vou edificar a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E este entendimento que vocês têm ainda não é tempo de ser revelado. Depois Jesus começou a dizer, desde aquele tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vemos que Jesus começa a manifestar então o propósito para o qual ele tinha vindo ao mundo. Ele não tinha vindo ainda para estabelecer o seu reino, ele não tinha vindo para, na totalidade, estabelecer o seu reino como Messias prometido. Esta era a primeira fase, digamos assim, do estabelecimento do seu reino. Ele tinha vindo para morrer, ressuscitar e subir aos céus. O seu reino seria estabelecido, em primeiro lugar, numa vertente espiritual. Mais do que a materialização de um reino, Jesus estava a estabelecer o seu reino espiritual. Agora, os apóstolos não entenderam isto. Eles não perceberam que era necessário Jesus morrer na cruz. Eles estavam na expectativa de que este reino iria ser estabelecido agora, enquanto eles eram seguidores de Jesus. Por isso, Pedro mais uma vez toma a iniciativa e chama Jesus à parte, no verso 22, e começou a reprová-lo, dizendo: "Tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá." Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro: "Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens." Vemos como o apóstolo Pedro anteriormente foi alguém que proferiu palavras de Deus, mas agora estava a ser usado por Satanás. Isto é um alerta para nós. Diz ainda o texto seguinte: "Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai e com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino." Vemos aqui o poder de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é este Senhor Todo-Poderoso. Nós iremos ver o que Jesus quer dizer com estas declarações que ele acabou de fazer no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.